Bora ficar de pé? Bora? Vocês já comeram? Vocês já dormiram? Né? Deixei vocês dormir até um pouquinho mais tarde hoje. Já vieram alimentados, todo mundo, né? Senão vai ali fazer um lanchinho. Então, convido vocês agora a ficar em silêncio mesmo. Se desligar, se possível, desligar seus telefones. Não se preocupe, alguém vai chegar. Desde que eu fico com o meu ali, se chegar alguém. Porque daqui a pouco eu vou fechar o portão, até por questão de segurança, né? Mas eu convido você agora a ficar... Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se apresente diante do Senhor, porque estamos diante do Senhor neste momento. Estamos na casa dEle. Que você possa ir colocando diante do Senhor o seu coração, a sua vida. Que você possa ir colocando tudo aquilo que você viveu neste ano, na sua missão. Você que já tem mais anos de missão nesta evangelização, por meio da central de comunicação. Que você vai colocando diante de Deus. Vai colocando diante do Senhor a sua vida, tudo aquilo que você vivenciou. Vai agradecendo a Deus por tudo que Ele venceu, por Ele ter vencido na sua vida, mesmo nas suas dificuldades, no seu desânimo, nas suas angústias, nas suas tristezas. Até mesmo por palavras que possam ter machucado você. Que você possa ir colocando também diante do Senhor. Colocando o seu coração, sua mente. Senhor, eu quero hoje receber a Tua graça. Já quero agradecer por este momento que o Senhor providenciou para cada um de nós. Que você também possa ir colocando diante do Senhor aquelas pessoas que não estão aqui hoje, mas que você conhece. Que você possa ir colocando diante do Senhor também aquelas pessoas que começaram conosco e também não deram continuidade. Mas tudo conforme a vontade do Senhor. Que nós possamos já apresentar a Deus esse ano, esse novo. Que nós possamos ser novos. Novos pela graça de Deus, novos por fazer a vontade de Deus. Que nós possamos clamar o Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo possa citar nos nossos corações. Como naquele vídeo que nos foi partilhado nesse dia. Você que escutou, você que teve a oportunidade de ouvir. O segredo para servir o Senhor é a Eucaristia, né? Quem lembra mais da Eucaristia? Adoração. Estar em constância presença do Senhor. A intimidade com o Senhor. Para que nós possamos ser instrumento. Às vezes a gente pensa assim, mas a coordenadora vai. Tem a obrigação de começar. Mas juntos estamos aí para crescer, para melhorar. Né? Um sendo o suporte do outro. Então que nesse dia você peça ao Senhor mesmo que Ele venha hoje revelar para nós aquilo que nós precisamos retirar de nós, tudo aquilo que está nos impedindo de fazer a graça de Deus acontecer, tanto na nossa vida como na vida daqueles que nos acompanham, daqueles que são evangelizados por causa do nosso sim. Então que você vai agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, que Ele vai agradecendo ao Senhor por Ele ter te tirado da multidão e te trazido para frente, para estar servindo a Ele neste meio de comunicação. Que você já possa ir dando mesmo ao Senhor, Senhor, faça a Tua vontade. Faça a Tua vontade na minha vida, Senhor. Tu sabes as dificuldades que eu tenho passado, tu sabes as lutas. Não só as lutas financeiras, mas também as lutas espirituais que eu tenho vivido. Os pesos que eu tenho carregado. Que o Senhor hoje possa me limpar, que o Senhor possa me lavar, que o Senhor possa me curar. Quantos passaram ou passam por dificuldade também na saúde. Então, que você possa entregar também ao Senhor. Senhor, você sabe. Mas eu quero te lembrar que eu estou com isso. Que me ajuda. Porque eu quero continuar contribuindo para o reino de Deus. Eu quero te anunciar por meio dessa evangelização. Então, que você possa louvar agora na linguagem dos anjos. Nós possamos entregar. Se a nossa oração não foi suficiente, mas que nesta oração o Senhor possa completar. Os anjos nos ajudem a completar e a levar ao Senhor tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que esta missão precisa, tudo aquilo que nós precisamos ser para que a graça de Deus seja completa por meio desse sistema de comunicação. Que nós possamos colocar também o Tadeu já neste momento da nossa oração. Nós possamos pedir ao Senhor também que envie o seu Espírito Santo, que realize, Senhor Jesus, a tua vontade, o que tu quer falar
para nós nesse dia, por meio desse nosso irmão, que se disponibilizou a estar conosco, a trazer a palavra, Senhor. Porque nós temos sede de Te ouvir, nós temos sede, Senhor, sim, de melhorar, de fazer o melhor para Ti, Senhor. Possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre a vida do Tadeu. Também que possa interceder por nós, para que nós possamos ouvir e acolher o que Deus tem para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vai gravar isso aí, tá ligado? Já tá ligado? Tá tudo apagado. Ah, tá. Desculpe. Bom, vamos sentar, né? Eu, antes de começarmos, eu preciso falar um pouquinho do porquê que... Acho que nem a Renata sabe, com certeza não sabe, porque ela não tem idade para saber, mas por que o Senhor me deu essa responsabilidade. No dia 1º de fevereiro eu completei 39 anos de caminhada entre renovação e as comunidades, né? Renovação carismática e as comunidades também, de pregação, missão, ministério e viagens ao longo do Brasil e fora, levando a palavra do Senhor. Mas eu começo lá nos idos de 81, em março, apresentando ao vivo a missa na Rede Globo, ao vivo, logo cedinho aqui em Brasília. Não é a missa feita lá pelo padre Marcelo, não, mas aqui em Brasília mesmo. A minha caminhada começa dia 1º de fevereiro de 81, um domingo. O primeiro grupo que eu fui foi no domingo seguinte, dia 8 de fevereiro. E já em março, completando agora, nesse mês que começa hoje, 39 anos, eu diria, de experiência com a mídia na igreja, porque foi quando eu fui convidado para, com menos de um mês de caminhada, estar diante de uma câmera de nenhum outro lugar que não a Rede Globo, fazendo a parte de leituras e canto da missa. E a partir dali eu já percebi que essa área iria me perseguir de longa data. A área de mídia, na época a gente chamava meios de comunicação. Tanto é que vi nascer nas escadarias da Santo Antônio, no ginásio de Santo Antônio, 1911, os estatutos da renovação, e eu estava presente, com certeza também assinei como testemunha, para criar a Rádio Nova Aliança. E trabalhamos duro para que essa rádio fosse criada e finalmente pudemos inaugurá-la já no final dos anos 80, fruto de uma profecia feita ainda na catedral. E isso a gente foi acompanhando. Eu organizei muitas discussões ao longo de 20 anos para a Canção Nova, para os rebanhões e congressos da renovação, de tal maneira que já no 3º ano, levando sozinho 10 ônibus, isso em 86, o padre Jonas e a Canção Nova falou, não, nós vamos fazer isso lá, porque não dá mais para acolher vocês aqui. E desse entrelaçamento, dessa convivência com a Canção Nova, por conta das inúmeras vindas deles aqui, para acompanhar o processo de concessão de rádio e TV no Ministério das Comunicações, Deus suscitou na liderança da renovação, que já que eles estavam tão assim, entrosados no ministério, quem sabe não conseguiriam também uma concessão para nós. E aí eles começaram a trabalhar para nós, para que tivéssemos a concessão da rádio e TV Nova Aliança, porque também concebemos uma TV naquela ocasião. E não demorou muito, eu estava fazendo programa na Rádio Nova Aliança, 32, 35 anos atrás. E nessa ocasião também a gente montou um cursinho para vestibular no Guará, e a gente trabalhava muito essa área de comunicação. Não demorou muito, estava eu já sendo assessor de imprensa, os grandes eventos da renovação, em Brasília, quer Rebanhão, quer Vem Louvar,
vocês não sabem, mas eu trouxe o Hallel para Brasília em 89, no Aleluia, que era um circo de shows e espetáculos ao lado da rodoviária central de Brasília. Então, eu acabei sendo a pessoa que conversava com a imprensa nos nossos eventos, né? Carnaval, preparação para o Natal, o Vem Louvar, e depois também o Hallel. Eu nunca entrei na área de jornalismo, nunca estudei nessa área, mas o Senhor sempre foi abrindo portas para estar falando dele ou representando-o nesse segmento. Passado um tempo, estudei, passei em 5 concursos, acabei ficando no da Polícia Civil, e lá eu virei o quê? Assessor de imprensa. Então, todos os fatos divultos que haviam, quem ia conversar com o repórter, com o jornalista, entrevista ao vivo, quem, inclusive, fazia toda a tramitação dos canais de TV para a coletiva de imprensa, era eu. E aí, vários casos também de grande repercussão em Brasília. Em muitas das reportagens desses eventos, lá estou eu com os jornalistas, lá estou eu fazendo essa ponte entre uns e outros. Aí fui trabalhar, depois de aposentado, no meio político, na Câmara Legislativa, onde fiquei 12 anos em assessoria, e lá fiz o curso de cerimonial. Então, com quem que eu tinha que lidar? Com a mídia, com a imprensa, sempre esse lado. Também tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Maria, isso já foi mais recente. A Rádio Maria hoje está em Goiânia, mas lá também eu fazia programa, à noite, programa de evangelização. E a TV sempre esteve presente na minha vida. Prova é que, na própria comunidade Canção Nova, desde 99 eu prego lá, e muitas vezes eles me pedem para fazer vinheta de áudio, já me convidaram até para fazer audiobook, nessa parte de mídia. Já me chamaram para fazer programa lá, na própria TV aqui, mas eu não tenho tempo. Então, não tenho nenhuma experiência prática, eu diria, atrás da câmera, ou atrás do microfone, quem fica em ilha de edição, quem fica gravando, quem fica na mesa de som, quem faz toda essa composição técnica. Mas na frente dela eu não tenho dificuldade nenhuma não, e tenho muita história para contar. E desde que a Renata me passou essa responsabilidade, e por coincidência eu também conversei com o pessoal da música, ano passado, desejoso de fazer um momento de oração e formação, tanto com os nossos músicos, que aqui ficam, quanto com vocês. Aí partiu dela, da mídia, da nossa comunidade. Por quê? Porque nós estamos, aí eu me incluo, muito expostos aqui à frente. Tanto vocês que estão trabalhando, captando as nossas imagens, fotografando, compondo revista, ou mesmo fazendo gravação em mídia, transmitindo para o mundo, mas também os que estão aqui à frente, que é na liturgia. Pretendo, se Deus ajudar, um dia, quem sabe, fazer também esse momento de formação com a liturgia, e os músicos, ou quem aqui esteja na frente. Por quê? Eu vou começar com algumas perguntas. Páscoa, e nós estamos próximo dela, é a passagem de quê? O que você entende por Páscoa? Passagem de quê para quê? De onde para onde? Tem pressa não, viu, gente? Eu só vou trabalhar na outra semana. Vou falar que nem o padre Moacir, né? Só os vivos vão responder. A Páscoa é passagem de quê? Da morte para a vida. Outros exemplos que a gente podia dar, além de morte para a vida. Velho para o novo. O que mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Hã? Renovação? Não, tem que pensar mais. Ressurreição. Então eu diria da morte para a vida, para a ressurreição. Pode ser. O que mais? Tem mais exemplo. Vou ajudar vocês, tá? Senão a gente não termina a missa às 7 horas. Das trevas para a luz. Páscoa é isso? A gente pode dizer, e aí vocês vão me ajudar, que no dia a dia dessa igreja, dessa comunidade, em particular das missas que aqui são celebradas de cura e libertação, nós experimentamos ou testemunhamos isso que nós acabamos de dizer: morte para a vida, trevas para a luz, doença para a saúde, aprisionamento para a liberdade. Nós testemunhamos isso aqui? Se a gente avançar nesse raciocínio, nós poderíamos dizer que aqui nessa igreja, Paróquia São Pedro, Comunidade Renascidos em Pentecostes, que tem na figura do Espírito Santo libertador,
o Espírito da verdade, que vem ensinar toda a verdade. Aquele que Jesus vai dizer em João 15, nos permite fazer as obras que ele fez e obras ainda muito maiores. Nós podemos dizer que aqui existe uma batalha espiritual. Vocês têm certeza disso? É claro isso para todos? Alguém tem dúvida que aqui acontece uma batalha espiritual? Eu poderia até avançar para uma grande guerra entre o mal e o bem aqui dentro. Isso acontece? Aqui acontece do Senhor Jesus tirar de dentro da goela de Satanás vidas, famílias, pessoas, histórias, empresas. Aqui acontece isso. Então a gente podia encerrar por aqui. Se aqui tem uma batalha espiritual, e a gente tem algumas armas que os servos, os consagrados, vejo que são muitos que estão na área nossa de mídia, que também são consagrados, mas não obstante serem consagrados, são pessoas que têm uma caminhada de igreja, porque senão aqui não estaria ou não aguentaria ficar. Eu posso dizer que isso aqui é uma arma. Nesse contexto de batalha espiritual, a cruz é uma arma. Você tem essa arma aí? Alguns têm, outros não. Eu posso dizer que o texto também é uma arma nessa batalha? Alguns têm essa arma aí? Uns têm, outros não. Eu posso dizer que a palavra de Deus é uma arma nesse contexto dessa batalha? Alguns têm, outros não. Eu posso dizer que a devoção a Nossa Senhora é uma arma nessa batalha? Alguns têm, todos têm, alguém não tem? Todos têm devoção a ela? Eu posso dizer que o altar onde é oferecido o corpo e o sangue do Senhor é uma potente arma de sustento para nós que estamos nessa batalha? Eu posso dizer que o confessionário, digamos que o nosso seja ali atrás, é também uma arma. Então nós estamos começando a entender que aqui tem uma batalha. Tem ou não tem? Quem aqui, eu acho que somente os homens vão poder responder, porque para as mulheres ainda não é obrigatório o serviço militar. Quem aqui serviu, ou pelo menos se alistou no serviço militar? Eu me alistei na aeronáutica, sei tudo de crise aérea, servi 1h30. Quando o major viu a quantidade que eu comia, ele me dispensou, já estava engajado. Gente, trazendo essa analogia para o cenário de guerra. Guerra que o mundo sempre tem, o tempo todo tem. Aqui tem uma batalha espiritual. Aqui tem uma guerra entre o bem e o mal. Nós que aqui servimos, trabalhamos, vocês que reportam, vocês que editam, vocês que registram, que fotografam, que filmam, que gravam, que alimentam o sistema de web, estão aqui testemunhando uma grande batalha. É ou não é? Onde é que se encaixa o profissional de mídia nesse cenário? Trazendo para o cenário de guerra, guerra mesmo, convencional. Você é um correspondente de guerra. E eu até te sugiro, todos vocês, até aquela pessoa que carrega o cabo, que puxa o cabo de quem está registrando com a câmera o evento. Todos vocês. Alguém que está responsável, você vê um cafezinho para o pessoal da mídia. E nós precisamos avançar, inclusive, para constituir um camarim mesmo no sentido de que tenha lá uma cabeleireira, alguém que dá um trato para tirar o brilho por causa do reflexo na câmera, né? Tem um estúdio para isso. Aí a pessoa chega toda suada, chega em cima da hora, né? Está com a roupa que a cor não compõe bem para o cenário ou para a reprodução, aí entra a parte de cor e de brilho. Eu não entendo nada disso, mas eu sei que é feito, porque toda hora fazem comigo quando eu vou para algum lugar que vai ser televisionado e eu vou estar diante da câmera. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Assista os filmes, os relatos e os documentários que retratam a figura do correspondente de guerra. Porque todos aqueles que estão trabalhando em mídia num cenário de guerra, eles têm que receber uma instrução de batalha. Os repórteres, os meninos que fazem comunicação, por exemplo, já tive uma namorada que fazia comunicação no CEUB, lá nos anos 80, e por conta disso ela foi para o programa da Século XXI, Anunciamos Jesus, programa que é o pioneiro em termos de produção de TV carismática no Brasil, muito antes de se falar em Canção Nova, muito antes de se falar em Rede Vida, TV Aparecida e outros segmentos que surgiram. Era Anunciamos Jesus, da TV Século XXI, Associação do Senhor Jesus, Padre Eduardo Douglas, lá em Valinhos, Campinas. E eu trabalhei lá.
Eu fui arrecadador, fui responsável por arranjar sócios aqui em Brasília, representando a TV Século XXI, quando se chamava apenas Programa Anunciamos Jesus, a gente pegava um espaço na Bandeirantes. Então, nessa ocasião, eu já sabia que os estudantes de comunicação que querem entrar na área de reportagem, de buscar, de garimpar na rua a notícia, e que porventura estão na área de conflito, eles têm que ter instrução de guerra. E você nem precisa ir para um cenário de guerra. Ser repórter policial no Rio de Janeiro, repórter fotográfico, o repórter que vai entrevistar, o cinegrafista, o auxiliar, o técnico, o camarada que está colocando lá, instalando o micro-ondas para captar as imagens, todos têm que ter colete à prova de bala, têm que ter noção de onde eles estão e o perigo que eles correm, mas num cenário de guerra, você vai para um quartel e o exército vai te colocar num cenário de guerra mesmo. Vai ter tiro, vai ter bomba, vai ter granada, vai ter gás lacrimogêneo, vai ter toda aquela situação de pânico de guerra. Imaginemos nós que vocês são, por estarem na mídia dessa comunidade, os correspondentes de guerra. Mas como assim? Vocês não reportam, não registram, não transmitem, não produzem, não editam, não gravam. Vocês não estão cuidando exclusivamente do olhar que o mundo tem para com aquilo que a comunidade oferece? Sim ou não? Então vocês são correspondentes de guerra, porque aqui dentro se trava uma grande batalha. O exército ensina essas pessoas, inclusive, primeiros socorros. Vocês vão ver lá nos vídeos, vocês vão ver no YouTube, em casa, no celular, você vê. Até no banheiro dá para assistir. O exército dá instrução da lida com material químico, material radiológico, combate. Às vezes, dependendo do barulho, o tiro que é dado perto de você, você pode estourar os tímpanos e perder um pouco da noção, ficar tonto. Você pode ser alvejado por um tiro daqueles. São muitos repórteres que morrem em cenários de guerra. Qual é a arma que ele usa? Uma câmera. Quando muito um gravador, uma câmera fotográfica ou um celular, onde ele registra o cenário de guerra. Ele não pode estar armado com nenhum tipo de arma letal. Ele, quando muito, está com um colete escrito imprensa, dependendo do lugar, está escrito em inglês ou em outras línguas, um colete à prova de balas, que tem que ter obrigatoriamente o nome, o país, algum número que identifique em termos de documentos, mas principalmente o tipo sanguíneo, porque numa situação de ser atingido, ele tem que ser dali retirado e socorrido. O exército, quem está combatendo, ele está no pelotão tal, está lá na trincheira, está lá na retaguarda, está lá no suprimento, está na base. Quem está perto tem que dar proteção para ele, mas às vezes o soldado, entre proteger ele, proteger o oficial, vai proteger o oficial. Essa é a realidade que vocês enfrentam. Desarmados, não no sentido da arma espiritual, pelo amor de Deus, é suicídio. Desarmados das nossas armas que estamos aqui pregando, o padre está celebrando, os ministros de música estão cantando, a liturgia está provendo as leituras. Eles estão no combate, eles estão na linha de frente. Vocês na retaguarda, no suporte, fazendo o registro que lhes é peculiar. Mas para Satanás, você é amigo dele ou inimigo? Para o diabo, você está a favor dele ou contra ele? Aí entra uma figura muito importante no trabalho do correspondente de guerra. Ele tem uma etnia, ele tem uma nacionalidade, ele tem, portanto, um passaporte que identifica de que país ele é. E vamos supor que está havendo uma guerra, você está cobrindo uma guerra entre o Brasil e a Venezuela. Você tem etnia brasileira, nacionalidade, passaporte. É lógico que você vai fazer esse acompanhamento e essa cobertura estando do lado do exército brasileiro, é óbvio. Você não pode triangular entre o exército do inimigo e o exército do amigo, não. Eles lá terão também os seus correspondentes de guerra. Porque se você ficar pulando de um campo de batalha para o outro, não tenha dúvida. Quando eles te perceberem lá e te identificarem, quer com a medalha, quer com o tercinho, quer com a cruz, quer fazendo uma leitura e percebendo que você é uma pessoa de comunhão, de oração,
você vai ser eliminado. Eles não aceitam. Aí eu te pergunto, de que lado você está? Do lado do Senhor ou do lado de Satanás? Eu vou perguntar em português, tá? Desculpa que a gente viaja muito, às vezes usa outro idioma, só os vivos vão responder. Você está do lado de Jesus ou de Satanás? Não teve muita convicção nessa resposta. Vou até tomar uma água, te dar a oportunidade de pensar bem. Eu vou te dar uma dica para que você responda com convicção. A sua vida no altar, comunhão. A sua vida no confessionário, confissão. A sua vida de profunda intimidade com aquela que esmaga a cabeça da serpente, devoção mariana, e por conseguinte, o terço ou rosário. A sua vida de viver como Paulo, sabedor que a única glória do cristão é a cruz. A sua vida de leitura, entendimento, compreensão, a lexo divina, a leitura orante da palavra. Eu estou te colocando as armas. A sua vida, casado como eu, de fidelidade, santidade, castidade e responsabilidade dentro do seu casamento. Você solteiro. A vida de castidade, de santidade, de espera em Deus por definição do seu estado vocacional, ou se já tem essa definição, viúva que é separado, convencido de que vai continuar assim, numa vida casta e santa, quem sabe até consagrado que seja no celibato, são armas que você tem nessa batalha. Não pense você que a sua arma é a câmera, porque não é. Não pense você que é a máquina fotográfica, que é a ilha de edição, que é o computador, que é o conhecimento que você tem de entrar na internet e produzir ou fazer com que se produza os nossos programas. Porque se você pensa que quem vai te defender no momento de batalha, de ataque do inimigo, que vê você do lado de cá do exército do Senhor, ele faz a leitura que você é inimigo dele. E se ele não puder te atingir aqui, porque você está cercado do exército do Senhor, não tenha dúvida. Ele vai te atacar na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações sociais, familiares, no seu sozinho estando, ele vai te atacar. Quantas andam o uso dessas armas? É por isso que o exército tem a preocupação de pegar o correspondente bancário e dar a ele uma instrução de guerra. Porque muitos são atingidos e outros são até mortos. Quantos correspondentes de guerra que estão aleijados, cegos, sem perna, sem braço, pisou numa mina, se arrebentou, no afã de fazer o seu trabalho. Traz essa analogia do cenário de guerra, do correspondente de guerra, do homem e da mulher de mídia, que está num cenário de guerra convencional, de bomba, de míssil, de tiro, de canhão, de destruição e morte, para o cenário de uma guerra invisível, porém perceptível, palpável até, que a guerra é a batalha espiritual. Ou você tem dúvida de que aqui existe uma batalha espiritual? Tem dúvida? Não tem dúvida. Nós estamos falando muito do vírus agora, do coronavírus, né? Ninguém vê, mas sabe que ele existe. Tem gente morrendo dele. No mundo espiritual, a mesma coisa. Nem sempre a gente vê, mas nós sabemos que existe. Nós sabemos que existe. E o grande dilema que as comunidades enfrentam, Ministério de Música, eu já tive banda, tive Ministério de Música, já dei formação para muitos músicos, já escrevi artigos sobre isso, desde as bandas lá da Canção Nova, dos mais graduados e conhecidos e famosos, até as bandinhas pequenas, de violãozinho banguelo, de capelinhas aí do interior. Já falei muito para músico. E por que eu os retrato nesse contexto aqui para nós? Porque eles estão no altar, eles estão expostos. Tanto quanto vocês também estão, porque estão sempre aqui presentes. Vocês têm acesso. A gente tem um Pentecoste, eu que sou da São Miguel, o pessoal da Central, da Comunicação, tem acesso e precisa ter, porque vocês têm que registrar tudo. E até atrás desse acesso que nós temos, por causa do trabalho que fazemos, existe um inimigo que vem sorrateiramente nos atingir e para o qual nós só temos dois remédios, que é o silêncio e a oração, que se chama inveja.
Se chama inveja. Porque você, por causa da câmera, você tem acesso a tudo. Você tem que estar no palco. Inclusive, a estrutura que é montada, é a única equipe que tem uma estrutura montada em paralelo, até do nível do piso, com o palco principal, por exemplo, do Taguapac, é a comunicação, e tem que ser assim mesmo. Lá no meio, no centro, quem é que fica? A parte de mídia. Isso também não importa uma inveja de tantos outros que quereriam estar no meu e no seu lugar. Vocês não têm noção das pancadas que eu tomo de estar desde 2012 atrás do palco intercedendo pelo padre Moacir. E por ser policial e ali ter que estar armado, em função até das ameaças de morte que ele já sofreu, as pancadas são muito... Mas por que ele tem que ficar ali? Todo ano eu peço o padre para ele me dizer onde é que ele quer que eu sirva. E já desde 2012, as coordenações que têm passado pela São Miguel, eu acho até bom, porque eu fico livre lá rezando por eles, sou o elo de comunicação com eles, que também são policiais, caso haja alguma situação que, graças a Deus, até hoje não houve. Mas eu levo pancada por causa disso. 2011 seria o meu primeiro ano nesse trabalho. Às vésperas de Pentecostes, tive um acidente, quebrei a perna, fratura exposta, tive que operar e ficar 8 meses de perna para cima. Na noite que antecedeu esse acidente, a minha cunhada, que nem é tanto assim de igreja, sonhou que estava numa encruzilhada, passando na rua, uma mulher, uma negona, fazendo um despacho, uma macumba, botou lá a cachaça, o frango, a farofa, o pó de mico, o marafo. De repente ela enfiou a mão nos peitão, tirou uma foto, desamassou e botou em cima do despacho. E a foto era minha. E ela perguntou, mas por que você está fazendo isso com o meu cunhado da igreja? Porque ele não pode ser intercessor do padre Moacir do palco em Pentecostes. Foi o que a negona respondeu para ela. Já no primeiro ano, eu fiquei 8 meses de perna para cima. Não é? Então vejam vocês, estar ali não é fácil para mim, não é fácil para ninguém da São Miguel, não é fácil para ninguém da comunicação. E eu tenho pena daquela equipe que a Crícia coloca lá, a equipe da Crícia que tem acesso, porque ninguém ali reza, a gente percebe. Estão num campo de batalha terrível ali em cima, porque o alvo de Satanás é destruir aquilo ali. 2018, que teve aquela chuvona, que deu curto, e os painéis de LED, as torres encharcadas, com alta voltagem passando ali. Chegou em Brasília um padre exorcista que eu trouxe do Tocantins, que viria para concelebrar. Quando nós passamos em frente, eu moro a 800 metros de Pentecostes, quando a gente saiu lá de casa, passou em frente, ele falou, não vou ficar aqui não. Eu vou ficar em casa rezando, porque o inimigo quer fazer uma carniceira nesse lugar, hoje. Quando nós passamos em frente aqui ao que hoje é a obra do segundo templo de Salomão, tinha 1.200 pastores e obreiros virados para o Pentecoste, profetizando tragédia no nosso Pentecoste. Confirmou-se o que o padre falou 2 quilômetros antes, no próprio Pistão. Eu moro lá na descida da QNE. E aí, à noite, o que aconteceu? Chuva, eu moro em Brasília desde 68, um frio e uma chuva que nunca se viu nessa época. Ao ponto da Defesa Civil pedir para encurtar a missa, porque já havia 6 casos de hipotermia grave que já tinham levado para os hospitais. E o risco maior era de um curto, porque aí, gente, seria que nem gado em fazenda. Quebra um fio, a vaca vai lá e encosta, vem outra encosta, morre. Tem gente que perde 80 cabeças de gado só por causa do choque. Ali era para morrer no mínimo 100 mil pessoas. Vocês acham que aquilo ali é brincadeira? No ano anterior, 2017, foi o curto, você sabe, atrás dos painéis de LED, ali no palco, curto o tempo todo, pegando fogo. Sem falar as muitas macumbas que se encontram. A gente vai lá para receber o espaço do Pentecostes, está tudo limpinho. Aí faz toda aquela arrumação, aquela estrutura, não tem uma garrafa PET, não tem um copinho descartável no chão. Quando se vai assumir lá na quinta para sexta, já vai todo mundo para lá, inclusive a São Miguel, está cheio de macumba debaixo do palco. Vocês acham que isso é brincadeira? Não é brincadeira. Está ali naquele palco, ou está ali servindo, ou está aqui servindo, ou está do lado de cá, é dizer para o inimigo, nós somos seu inimigo. Nós estamos no exército de Jesus. Só que não dá para estar no exército do Senhor sem usar as armas.
Não dá para ser correspondente de guerra sem ter instrução do que é uma guerra. E eu falei para vocês que não dá para ficar no exército do Senhor, no exército do inimigo. E quando é que eu faço isso? Vai nos dizer, e eu sugiro que vocês leiam. Padre Paulo Ricardo, que está sempre na televisão, está sempre na Canção Nova, é lá da Diocese de Cuiabá, é um grande escritor, teólogo, católico, um carequinha, que está sempre de batina preta. Ele escreve, junto com Paulo Henrique de Oliveira, seu xará, Os Mártires de Hoje. E ele já começa falando que o grande dilema de nós cristãos, Os Mártires de Hoje, Padre Paulo Ricardo, editora Eclésia. O grande problema dos cristãos de hoje é ficar com um pé no mundo e um pé na igreja. Um pé no exército do Senhor, um pé no exército do inimigo. Nem o exército do Senhor vai confiar em você, porque uma hora você está aqui, outra hora você está lá, fazendo leva e trás. E nem o exército do inimigo vai confiar em você, porque uma hora você está com ele, outra hora você está conosco. É o que ele vai dizer aqui, sobre o martírio. Nós que servimos o Senhor, já vai dizer ele já no 3º capítulo, capítulo 4, aliás, temos que ter visão espiritual de onde estamos servindo. Não é meramente prestar um serviço. Quem vem, por exemplo, igual essa menina faz, a Giana, na revista, né? Nós já tivemos vários trabalhando nessa área e não ficou ninguém. Porque não aguenta a pressão. Não aguenta. Ou você entra de corpo e alma, ou você não fica. Na TV a mesma coisa. Renata Tadinha pegou o trem aí, o bonde andando, não tinha nem noção. E Deus vai capacitando, vai dando um jeito. Mas vejam vocês, não aguenta. Por quê? Porque não usa as armas, não busca a instrução. Trazendo o exemplo dela, a pessoa vem fazer diagramação, vem fazer edição, vem fazer correção, vem fazer a junção dos textos, mandar para a gráfica. A gente poderia contratar um profissional, tarimbado, formado em jornalismo, para fazer esse trabalho. Apenas e tão somente vendo o critério técnico. Não aguenta. Porque aqui não é tecnicismo, aqui é batalha espiritual. A Canção Nova teve muitos problemas nessa área, e em outras áreas também, área de construção, área financeira, área administrativa, com pessoas de muito bom currículo, mas que não tinha a visão espiritual de que estava num campo de batalha. Um campo de batalha. O melhor cinegrafista, o melhor repórter, o melhor fotógrafo, o melhor entendedor de TI, área de web, que dá suporte, que vem cá, caiu a rede, caiu o sinal, o cara lá rapidinho, a parte de elétrica, a parte de geração de energia, que a gente tem que avançar muito nisso, que a gente não tem nada, depois que acaba a luz é que sai correndo atrás. Não adianta ter o melhor currículo, o melhor perfil, as maiores experiências técnicas, se não botar o joelho no chão, se não for devoto de Nossa Senhora, se não viver uma vida de sacramento, vai cair feio. Pode ser, inclusive, cooptado pelo inimigo para fazer aqui uma sabotagem. Exemplo, aqui em Brasília, essa área eu conheço bem, porque eu ajudei a compor um livro de formação do perfil profissional do policial em Brasília, muito tempo atrás, no antigo IDR. Nós tínhamos um quadro de agentes penitenciários que já entrava na polícia ganhando R$8.000 por mês, nível superior. Passado um tempo, até por questão de economia para o Estado, criaram o quadro de técnico penitenciário, para fazer o mesmo serviço, só que para entrar ganhando R$1.500, R$2.000. O que aconteceu? O crime começou a cooptar essas pessoas. Mal pago, insatisfeito, até o grau de ensino médio, má formação, trabalhar num ambiente extremamente pesado, espiritualmente, moralmente, socialmente falando, que é presídio. Rapidinho começaram a acontecer fugas, infiltrações, passagem de celular, de arma para dentro do presídio, que é a grande preocupação hoje do nosso governador. Então, vejam vocês, isso serve de analogia para nós. Se nós estamos aqui só pelo técnico, porque eu tenho acesso, porque eu fico perto do altar, quanto mais alto e exposto e elevado o alvo,
melhor para ser atingido. Vocês não têm noção de gente que briga para ficar perto do padre, não tem noção do perigo que é ficar perto do padre. Se ele é o alvo maior, você não vai deixar de cantar, de fazer as leituras por causa disso, porque você é um homem de oração, graças a Deus tem uma esposa que reza também. Agora que a gente leva as pancadas, leva. Porque se ele é o alvo principal a ser atingido, e eu estou brigando, insistindo, humanamente falando, não tenho chamado, eu que me ofereço para estar do lado dele, coitado. Não aguenta a pancada. Não aguenta a pancada. Quando tentaram matar o Ronald Reagan, em 81, ex-presidente americano, quem levou tiro foi também o segurança dele, que estava do lado. Mataram o Kennedy em 23 de novembro de 63, no Dallas. O segurança e o motorista também levaram o tiro, estava do lado. Se o Senhor nos constitui para estar, seja como ministro da Eucaristia, seja como liturgia, seja como cantores, seja como câmera, fotógrafo, profissional de mídia que tem que registrar, o Senhor vai nos dar a blindagem e a proteção. Agora, não queiramos estar no lugar para o qual não somos chamados, sobretudo e principalmente se apenas queremos ser vistos. Houve uma época, em função das ameaças que o padre Moacir enfrentou, 2013, 2014, ameaça de morte, inclusive, que eu tive que dar a ele um colete à prova de bala para ele celebrar a Pentecostes. Ele muito gordinho, o colete não deu. Tinha que esticar e não estica, material pesado, para pegar tiro de 9 milímetros e .40. Aí, qual a ideia que tivemos? São Miguel junto com apoio. Colocar mais pessoas da São Miguel aqui nessa linha, principalmente policiais armados, preparados para qualquer coisa, matar ou morrer, para salvar o padre caso houvesse um atentado, porque não sabíamos se seria aqui, se seria no Tagua Parque. O grande problema, gente, foi convencer umas senhoras aqui da minha equipe do apoio que elas iam sair daqui. Nossa, meu Deus do céu, teve trauma, teve morte, teve infarto, teve Alzheimer, teve Parkinson. Por quê? Porque era a oportunidade das famílias delas lá no Ceará, no Nordeste, em Minas, ver elas aqui. Então não estava aqui para servir o Senhor. Não estava aqui por causa do Senhor. Estava aqui para ser vistas. E tadinha, eu nem culpo elas não, porque foram ficando 10, 15, 20 anos. Era uma questão de segurança. Iam continuar aqui, só que a gente ia diminuir o número delas para colocar mais gente preparada para o momento que nós estávamos vivendo. Ninguém conseguiu convencê-las. Algumas foram embora e nunca mais aqui voltaram. Mas a questão é que isso passa pela cabeça de muitos músicos. Já dei formação para músicos aqui, e é uma tragédia. Toda vez que eu dava formação para músico aqui em Pentecostes, parei de dar para me sobreviver, ou arrombava o meu carro, ou quebrava o carro, roubava a bolsa, celular, ou eu passava mal. E teve um dia que naquela capelinha ali, nós viramos os banquinhos, aqueles banquinhos velhos para lá, os músicos estavam ali, todos a gente rezando, e o Senhor me mostrava que ninguém estava levando a sério a oração. Falei, Senhor, o que eu posso fazer? Aí eu fiz que nem Moisés. É o seu povo, são os seus músicos. Muitos dos quais aparecem de última hora, né? Para tocar em Pentecostes. Não sei, espero que não aconteça na equipe de mídia aparecer pessoas de última hora. Eu tenho um curso, eu fotografo, eu filmo. Isso acontece na música. O Senhor foi radical e falou, olha, se vocês não levarem a sério a vida de oração, a vida sacramental, que isso aqui não é apenas e tão somente tocar e cantar, mas é uma batalha espiritual, eu vou lhes dar um sinal. Vou tirar um homem da banda, vou levar comigo e vai ser numa festa de virada de ano. Ficou todo mundo calado. Mas não levaram a sério. No final daquele ano, nós perdemos um baixista e a missa de corpo presente foi na virada do ano. Com o Senhor não se brinca. Com o Senhor não se brinca. Queremos servir o Senhor onde Ele nos colocar. No banheiro, na cozinha, na lanchonete, na rua, no altar. Mas que estejamos para o Senhor. Você que é o correspondente de guerra, você precisa entender que o seu olhar para quem está lá fora, o seu olhar na câmera, o seu olhar na câmera que vai filmar, o seu olhar na câmera onde vai ser fotografado, é o olhar de Deus. As pessoas vão ser tocadas, convertidas, elas vão ser restauradas, curadas e libertas, à medida em que
através do seu olhar, também elas poderem ver o que você está registrando. Se seu olhar está puro, vai dizer Mateus 5. Somente os de coração puro, abre aí para mim, pega a minha agenda. Somente os de coração puro verão a Deus. Pega aí Mateus nas bem-aventuranças, que você vai ver, não sou eu a dizer, mas é o Senhor quem fala. E aí ele está ajustando o foco da sua câmera. Não, agenda, essa agenda aqui. Foi bom que você achou isso aqui também, que eu vou precisar. Isso, obrigado. Pode fechar. Deixa eu ver para mim se não vai cair. Mateus 5 é a palavra que nós bem conhecemos, que fala das bem-aventuranças. E é interessante o quanto que a gente pode trazer essa palavra para o nosso dia a dia, de quem está chegando, de preferência, lógico, a missa é 7 horas, o trânsito é terrível, então 5, 5h30 você está chegando, vai rezar, vai pegar as instruções com quem for o seu orientador, o coordenador, o chefe imediato, e aí você vai pegar o equipamento, conferir se está tudo certinho, e se é um equipamento de visada, uma câmera de fotografia, ou mesmo de filmagem, você vai ajustar o foco. Mateus 5, eu preguei sobre esse tema na Canção Nova, 1º de novembro de 2018, dia de Todos os Santos. Mateus 5, bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele, então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu nunca soube de um cinegrafista aqui, e aí eu já apresento a minha meia-culpa se isso aconteceu e eu não tomei conhecimento. Mas eu nunca soube de um cinegrafista, quiçá de um fotógrafo, que registrando um dado momento, chorou. Foi tocado pela cena que ele estava registrando, quiçá pelo testemunho que ele estava ouvindo. Isso enquadra aqui, bem-aventurados, versículo 8, os puros de coração, porque verão a Deus. Se eu estou com o coração puro, sintonizado no Senhor, aquela cena, a emoção, a libertação, o testemunho, a alegria daquela pessoa, haverá de me tocar. Eu fiz uma pregação no dia 2 de novembro de 2008, dia de finados, na Canção Nova, que me chamou muita atenção a pessoa que fazia libras, que fazia interpretação de sinais, para surdo-mudo. Me chamou a atenção vendo depois a matéria bruta sem edição. Naquele dia a Canção Nova foi buscar o título de reconhecimento, o provisório, em Roma. 3.000 pessoas estavam para lá. Ficou eu, Salete, somente, conduzindo o dia todo de oração. E foi o primeiro Kairos da Esperança, porque era dia dos mortos, dos fiéis defuntos. E aí eu fui levado a pregar e dar testemunho. Aquilo ali estava sendo transmitido para 122 países naquele momento. Eu não estava nem aí. Graças a Deus, o Senhor já muito cedo me desinibiu em relação à câmera, saber quem está vendo, se está gostando, se não está. E é um curso que nós precisamos dar para o pessoal que trabalha de mídia, nessa questão de entrevistar, de ser mais, de instigar mais, enfim, de ser mais ousado para colher testemunhos, enfim. Mas aí o que acontece? Eu dei testemunhos de muitas situações em relação à figura da morte, que o Senhor me usou como instrumento para libertação das pessoas que morriam parente e elas se enterravam junto, e a vida parava ali, o casamento parava ali, a vida, o trabalho, enfim. E ficava aquela depressão, toda hora no cemitério, querendo morrer, querendo se matar. E o Senhor me usou muito nessas situações. Dei vários testemunhos, mas num deles, eu vendo a matéria bruta lá na ilha, na sala de edição, eu percebi, a pessoa que fazia a linguagem, transmissão da linguagem de sinais, foi muito interessante. Um dado momento ela parou e começou a chorar, ouvindo o testemunho. Ela parou e começou a chorar. Aquilo me tocou muito.
E eu desde então pensei, gente, eu vou começar a observar os cinegrafistas nos eventos de igreja, eu viajo bastante no Brasil todo, se algum deles chora, vendo um testemunho, gravando, quem sabe, registrando uma imagem de alguém que ele viu chegar, fechada, sisuda, porque o câmera consegue. Você está captando ali, o pessoal que está lá que vai dirigir, que vai ordenar qual é a imagem que vai sair na tela. Você pega muita coisa bruta. Ele viu como a pessoa chegou. E de repente aquela pessoa que chegou sisuda, triste, fechada, deprimida, está com aquele sorriso, está alegre, está animada. Eu quero ver algum cinegrafista ser tocado. Às vezes você tem as lágrimas contidas, né? Mas aqui eu ainda não vi. Não é que eu precise ver ou queira ver. Quem sou eu? Eu sou do apoio. Eu fiz questão de vir com essa camisa, você vê que eu sou o menor entre os menores aqui dentro. Mas eu quero te dizer o seguinte, que aquilo que a palavra está dizendo, Mateus 5, versículo 8, tem que acontecer com você. Se você vem purificado para servir o Senhor, disposto a dar a vida, porque é um cenário de guerra, e nós já bem ilustramos isso aqui dentro, somente aqueles de coração puro verão a Deus. Você vai ver Deus naquela pessoa simples. Você vai ver Deus no olhar dela. Você vai ver Deus agir nela naquele momento. Você não pode entrar aqui vendo um palco de graça como essa comunidade, essa paróquia, as missas de quarta e quinta, os eventos que fazemos. Tantos e tantos e tantos milhões de testemunhos. Você não pode entrar aqui anestesiado e sair daqui blindado. Não pode. 1991, Rebanhão, aliás, Vem Louvar, o Padre Léo pregou para nós no Nilson Nelson. 14 e 15 de dezembro. E ele ficou no hotel, ele não gostava de ficar na casa de ninguém. Ficava em hotel. E eu fui buscá-lo no hotel. Sempre sisudo, cara fechada. Aí ele falou na pregação que ele ficou impressionado com a imagem que Jesus deu para ele, rezando à noite no hotel, sobre o que ele iria pregar naquele Vem Louvar de 91. E ele dizia, eu tive uma visão dos cristãos, de um modo geral, de Brasília. Uma grande cachoeira. Aí nos fez lembrar Itiquira, né? Que aqui é a maior de todas, 70 quilômetros depois de Planaltina, indo lá para São Gabriel, aqueles lugares. Aliás, dentro de Formosa, passa dentro de Formosa e segue. Uma grande cachoeira, e ele percebeu que havia uma multidão na beira dessa cachoeira, com a calça jeans puxada até o joelho, molhando só as canelas. E feliz da vida, botava a mãozinha, passava no cabelo, né, subaco, suava o nariz, feliz. Avançando para dentro da cachoeira, ele viu que tinham pessoas que já estavam ali mergulhando. Mergulhava, corria, pegava a toalha. Mergulhava, corria, pegava a toalha. Não aderia muito, não molhava, não encharcava muito. Chamou a atenção esses que não estavam só na beirinha, molhando os pés, estavam mais adentro, tomavam um banhozinho e saía, tomavam um banhozinho e saía rápido. Mas o que mais chamou a atenção foi a multidão muito maior que estava debaixo do tufão de água. Só que com roupa de mergulhador, totalmente impermeável, até a cabeça, nem a venta estava de fora, tudo. E nadava, e pulava junto com a água, e descia, e subia. E ele perguntava para o Senhor quem eram aquelas 3 turmas diferentes naquela cachoeira. E ele dizia, o Senhor dizia para ele, os primeiros só molhava o dedão do pé, suava o nariz, eram os chamados cristãos espíritas. Faz um trabalho fantástico de filantropia, mas não aceitam Jesus como o caminho, a verdade e a vida. É apenas mais um iluminado, tanto quanto Buda é, tanto quanto Chico Xavier da Porta do Inferno é, e tantos outros. Esse dia o César quase brigou comigo, eu falei que ele está parecendo o Chico Xavier, mago, aquele óculos grande. E aí ele perguntava quem eram os do meio. Os do meio eram os evangélicos, segundo o Padre Léo disse. Mergulhava, saía, não tinha firmeza, não tinha unidade, não tinha aderência. Sai de uma igreja, pula para outra, sai de uma, pula para outra. Isso, o Padre Léo dizia, está registrado. E quem eram os que estavam debaixo da cachoeira? Os católicos carismáticos, que fica com um pé no mundo, outro pé na igreja. Um pé no exército do Senhor,
outro pé no exército de Satanás, que estavam recebendo o tufão d'água na cabeça. Mergulhava, pulava, mas com uma roupa impermeável do pecado, da incoerência, da falta de sinceridade, de autenticidade, de verdade, de conversão fiel e verdadeira. Que graças a Deus nós não temos isso nessa comunidade. Façam como eu, mintam. Graças a Deus nós não temos. Mas é muito séria essa visão que ele nos passou. Nessa ocasião eu era de ministério de música, tinha banda e tudo mais. E eu comecei, dentro do ministério que eu servia, música, a perceber o quanta gente que nós tínhamos que cantava, que louvava, que fazia, acontecia, mas estava com uma roupa impermeável. Não dá para você entrar aqui, nesse tufão de graça que é essa comunidade, que não é só Pentecoste, gente. Pentecoste é o domingo que tem macarrão com frango na casa da vovó. Durante o ano inteiro a gente vê a graça jorrar nesse lugar. Você não pode chegar aqui, insisto em repetir, anestesiado e sair daqui blindado, como que se meramente viesse operar uma câmera, fazer um registro fotográfico, olhar um testemunho, gravar, fazer edição, transmissão. Não pode. Porque nós corremos o risco de estar num processo de inanição, de raquitismo, de fome profunda e o maná caindo toda hora nos nossos pés. Podemos entrar numa secura, numa ressequidão profunda, espiritualmente falando, e a fonte jorrando em cima da gente. Por quê? Porque eu estou de olho no pecado da menina que está coordenando, eu estou de olho no pecado do jeito que o padre fala, eu estou de olho na música, eu estou de olho. 2014, em fevereiro, dia 8, eu fui para a Canção Nova celebrar, porque dia 8 de fevereiro é o dia que eu considero o dia que eu entrei na caminhada de igreja. Fui chamado dia 1º, dia 8 comecei. E nós tínhamos tido umas bombas aqui, que o negócio estava feio aqui. Falei, Jesus amado, eu quero ser santo, quero ir para o céu. Eu vou lá para a Canção Nova rezar. Padre Jonas foi quem me acompanhou no casamento, quem me casou, quem me orientou a vida inteira. Convivo com ele há 37. Eu vou lá pedir uma reza para o velhinho, porque o trem aqui está feio. Fui. Quando eu fui lá, já começou pela pousada que eu fiquei, que é de uma consagrada de aliança. E eu comecei depois a atender alguns consagrados. Ouvi algumas situações, eu falei, o quê? Minha comunidade é santa demais? Lá não tem problema não, o problema está aqui. Satanás estava infiltrado dentro da pousada da consagrada de aliança. Eu vi de madrugada, lá. Tanto quanto eu nunca vi ele aqui. Embora eu sei que ele haja também. Então vejam vocês, o pecado, o erro, a fragilidade humana, o fracasso, a limitação de ser humano, nós vamos encontrar em todos os lugares. Em todos os lugares, porque isso é matéria humana. Se nós dependêssemos da nossa santidade para a graça aqui acontecer, não teria um testemunho em 22 anos. Não teria um. Então, o que a graça acontece, acontece. Eu já vim para cá, falei isso na nossa reunião de grupo no Recanto, na casa da Valdeci e do Ângelo, que é o grupo que eu participo aqui do Terceiro Elo. Já vim para cá com mais de 30 anos de caminhada. Mas eu devo a essa comunidade minhas 2 filhas, porque foi aqui que a minha mulher foi curada. Nós convivemos próximo do padre Rufus, da Canção Nova, do padre Jonas, de tudo quanto é padre conhecido no mundo de renovação, nós convivemos. Mas foi aqui que o Senhor curou ela e nos deu 2 filhas. Foi aqui, não foi em outro lugar. Eu recebi uma profecia 18 anos atrás de que um dia estaria muito próximo do padre Moacir, mas a gente passava distante um do outro. E ela se cumpriu. Aqui é o lugar mais perfeito? Não é. É o lugar mais santo? Não é. Mas também não é o lugar mais depravado e nem mais perdido. Saiba que Satanás está infiltrado, a gente lê isso no devocionário de São Miguel. Em todo lugar que tem presença da igreja, é ali que ele quer agir e destruir. Todo lugar. Goiânia, um padre mandou matar o outro. A comunidade, quando soube, foi lá e matou o padre que matou o outro.
Aqui, 200 quilômetros. Aqui em Brasília, o padre que era meu confessor foi assassinado, e a morte dele foi tramada dentro do seminário. 98, 24 de junho, dia de São João. Então, em qualquer lugar o inimigo quer agir, basta que tenha matéria humana. O que não pode, insisto, é a graça estar jorrando e jorra, os milagres estarem acontecendo e acontecem, você está no olho da graça, você está no meio do turbilhão de graça, num processo de raquitismo, você está completamente desnutrido, você está completamente ressequido, mas a graça está aqui. Você vai reclamar o quê depois? Quem trabalha na parte técnica, quem trabalha atrás de computador, quem trabalha atrás de uma câmera, de um microfone, de um gravador, quem trabalha numa mesa de som, numa mesa de edição, tende, não quer dizer que seja regra, mas tende a ter uma visão apenas técnica do trabalho missionário. Eu vou lá e faço a minha parte e vou embora, não estou nem aí. Tanto quanto não os vejo chorar atrás da câmera, muito pouco os vejo na fila de comunhão. É entendido, é certo que quem está aqui operando uma câmera, nem sempre dá para descer, para comungar, ficar ali. Não dá, você tem que fazer o registro do momento. Mas aí nós temos que avançar para uma missa antes de vir servir. Nós temos que avançar para isso. Eu vou à missa todo dia. Ninguém de vocês aqui viaja, se juntar todos, não viaja mais do que eu. Já cumpri 3 milhões e 400 para 500 mil quilômetros viajando em missão, em 39 anos. Mas eu vou à missa todo dia, onde quer que tenha uma missa católica. Até em rodeios, quando eu vou pregar em rodeios, eu peço que reserve o hotel do lado de uma igreja católica, que me dá os horários, porque eu vou na missa todo dia. Não é fácil, ainda mais viajando. E eu já tenho uma meta. O ano tem 365, esses 366 dias, pelo menos 300 dias eu tenho que estar na missa. As que eu perco são no dia de semana, porque eu preciso da Eucaristia. Foi a minha descoberta, 10 anos atrás, com o Frei Josué, na virada do ano 2008, 2009. Que ele falou que o Senhor estava suscitando um povo que só ia aguentar as pancadas se tivesse comunhão diária, não era nem frequente, era diária. Então eu vou servir, eu vou gravar, eu vou filmar, eu vou fotografar, eu vou estar na ilha de edição, eu estou na mesa de som, eu estou lá dentro, estou na central, tem uma missa, não vai dar para eu comungar e não dá mesmo. Então, cara, eu vou na missa antes. Tem muitas igrejas em Brasília que tem missa às 6 horas da manhã, a gente não sabe. Vou te dar uma dica, custa R$15. Você vai na sede da Mitra Arquidiocesana, atrás da catedral, compra o anuário da arquidiocese. O que é o anuário? É um livrinho com todos os padres, todas as paróquias, todos os movimentos eclesiais, todas as comunidades, todas as pastorais, os coordenadores, telefone, e-mail, tudo, e os horários de missa de todas as capelas e igrejas do Distrito Federal. Hora do almoço tem missa lá no plano, em vários lugares. Tem adoração perpétua no Santíssimo Sacramento? Tem. Então não é desculpa. Eu estou escalado para a noite, cara, eu vou fazer um sacrifício. Ah, mas eu tenho dificuldade de levantar cedo. Vou te dar uma receita. Quem tem problema de acordar cedo, porque fica muito cansado, muito pesado, o dia é muito corrido, a semana é muito corrida, e aumentar 1 hora a mais para você acordar mais cedo, dormir mais tarde, pode ser ruim para você. Eu sou sincero, eu tenho, você tem? Vou perguntar em português, tá? Desculpe. Você tem dificuldade, se for para dormir 1 hora menos, dormir mais tarde ou levantar mais cedo? Quem tem essa dificuldade? Eu tenho. Vou te dar uma dica, se quiser anotar. Se o seu problema é acordar, não durma. É simples. É simples. Quando eu cheguei em Brasília, tinha a distribuição das casas da X. A gente virava à noite para o jornal chegar, o menino gritando, correio, com relação das casas da X, e voava em cima do moleque para tomar o jornal, corria lá para a porta da X para conseguir a casa. Quando o Brasil foi campeão em 2002 na Coreia, os jogos eram 3, 4, 5, 6 horas da manhã. A gente chegava em casa da faculdade 11 horas, ninguém ia dormir, era aquela farra, pipoca, cerveja, comida à noite, assistia o jogo, não dormia, ia trabalhar de boa, ia para a escola de boa, por causa da porcaria de uma Copa do Mundo que a gente não viu nem o cheiro do dinheiro que eles ganharam. Infelizmente, nas nossas vigílias, eu já vi isso várias vezes no centro de evangelização, sobe naquela escadinha daquele salão, está cheio de colchão, mas vigília com colchão, gente.
E você está lá rezando, quando você dá uma parada na reza, você ouve a sinfonia dos roncos e dos peidos, né? Vigília é para ficar em pé, vigília é para virar à noite, é para pular, para sambar, para rezar, para louvar. Nós não estamos fazendo sacrifício. Insisto em dizer, não dá para viver sacramento aqui, quer na confissão, quer na comunhão, servindo, trabalhando em mídia, não dá. Ninguém faz isso em nenhuma comunidade. Raramente eu vejo um que o ministro passa e ele pode, porque você está no momento que você tem que estar registrando uma imagem, você vai parar. Às vezes lá na central não está captando, é a sua câmera que está na vez, não dá. Vai na missa antes, então. Eu estou escalado para a missa de manhã, 8 horas da manhã, beleza. Então vai na noite anterior. Sejamos eucarísticos, porque é o alimento que a gente tem. E na instrução de guerra para o combatente, o correspondente de guerra, lhe é dado o alimento que os soldados têm que comer. Eu sou só correspondente, eu sou da mídia. Eu estou querendo um cereal com chocolate, com goiabada, eu estou querendo broto de bambu com a selga, porque eu estou fitness. Você vai comer minhoca se você estiver numa guerra na selva. Aquela minhocona branca, aquilo ali que eles comem. Come cobra, come jacaré, come rã, come lesma, come. Você está num cenário de guerra. Então, se os consagrados de segundo elo estão, e os que estão conosco estão também, e eles têm as pontes que têm que fazer, todos nós consagrados temos que fazer, mas eles, segundo elo, missa todo dia. Tem que estar na missa. Lá tem um santíssimo, tem que adorar. Não é fácil. Comamos o alimento que eles que são os combatentes comem também. Tenhamos a instrução de guerra, que eu já reportei a vocês, que eles também têm, porque para o inimigo você é inimigo dele. Para o inimigo você é inimigo dele. A palavra vai também nos assistir. Que hora que é o nosso intervalo? 4? Ótimo. A palavra vai nos assistir também em Efésios 6:10, que vai falar da proteção que nós devemos buscar no Senhor. Efésios 6:10, todos já conhecem. A armadura do cristão. É uma palavra que deveremos ter de cós salteado. Efésios 6:10. Preguei essa palavra para o apoio uma vez, falando para eles. Porque a palavra Efésios 6:10. Se Bíblia da Ave Maria, página 1502, for dessa maiorzinha. Porque a pessoa acha, não só comunicação, vocês, mas o apoio é a categoria de base, né? O código de acesso na São Pedro. Eu vou para lá porque eu sou forte, eu tenho um muque bom aqui, estou carregando bujão, garrafa d'água, empurro o carro, não sei o quê, então eu vou para lá para carregar a pessoa. Cuidado. Falei para eles. Você não sabe quem é que está movendo aquela pessoa para você tocar, e a palavra insiste em dizer isso, inconsideravelmente, sem saber o que tem nela. E muitos, na primeira semana, já jogam a camisa verde fora e vai embora. Então, Efésios 6:10 vai falar sobre a armadura do cristão. Olha, você que trabalha na igreja, esquece agora que você é de mídia. Você é do Senhor, você está no exército do Senhor, você está trabalhando para o Senhor. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Ele está usando e vai usar armas invisíveis contra nós. É a história do vírus, ninguém vê, mas sabe que existe, está matando. Da mesma forma que a graça de Deus não vemos, mas nós percebemos ela agindo porque está curando e libertando. O inimigo vai usar armas invisíveis. Não é contra, Renata hoje é a nossa diretora, ou quem quer que vá te coordenar, chefiar, comandar. Não é contra o padre, o orientador, o pároco da minha paróquia. Não é contra pessoas que eu estou lutando, mas contra o quê? Principados e potestades, príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares.
Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí eu falo para vocês, mulheres, somente vocês meninas, jovens, bonitas, têm um corpo bonito, estão aqui na câmera, em cima da... é mesa, né? Não tem outro nome. O tablado. E você já começa a providenciar camisas nossas, de Pentecoste, renascido, bem comprida, porque não dá. Nós homens estamos assistindo a missa, vocês bonitos aqui, com esse corpão bonito, calcinha apertada, a gente não consegue concentrar no sermão, nem na oração, nem no Santíssimo estiver exposto. E se tiver um homem aqui diferente, que fale que eu estou mentindo. Ninguém falou nada, então eu estou falando a verdade. Nós já tivemos casos sérios aqui de meninos com um corpo muito bonito que você perguntava 5 minutos depois da missa, ninguém sabia. Gente, nós somos gente. Isso aí nós já conversamos. Eu falo nós, porque a Renata sabe disso. Eu rezo muito lá na Canção Nova pelos consagrados, ouço muita partilha, converso muito, isso já há mais de 20 anos. Então eu cito ela como exemplo, porque eu vou muito lá. Nós já tivemos muitos embates com o pessoal de mídia, de TV, por causa disso. Principalmente quem fica exposto nesse tablado, fica numa posição mais elevada. Então procura colocar uma roupa mais discreta, mais decente. Ninguém sobe aqui de bermuda, de short, não, de mini saia, de Jesus, de jeito nenhum. Mas às vezes bota uma calça tanto apertada que o padre fala muita coisa engraçada. Dependendo da risada que você der, a calça vai abrir. Vai, porque está apertado demais. E corre sangue na veia nossa. Ainda mais se o cara for negão, aí é que é perigoso mesmo. Corre sangue. Então, para que você não apareça, o seu corpo não apareça mais do que Jesus no altar, coloca uma roupa mais discreta ou então um camisão. Tipo aquela que a Santa Baquita, aqui, a Lady Nalva, que é vestidão, né? Que aí pelo menos o busanfão fica escondido, ninguém vai ver, ninguém vai prestar atenção, mas não dá. Isso, me digam vocês, mulheres e homens casados aqui da comunidade, vocês estão errados. Estou errado? Homens, estou errado? Vamos ser sinceros. Não estou. Nós somos gente. E não é o fato de sermos casados que nos tira a nossa afetividade, a nossa sexualidade, a nossa atração por pessoas do sexo oposto. Então, pelo amor de Deus, eu nunca fiquei sentado aí. Graças a Deus que o meu papel fica ali quando eu venho, intercedendo pelo padre. Mas eu imagino o que é que não passa alguns atrás de vocês aí, porque é complicado. Isso serve para nós homens também, lógico. Mas poucos homens aguentam ficar nesse tablado da câmera, né? Os poucos homens que sobem aí vão embora da comunidade logo, logo. Sai fora. É engraçado isso, eu já estive prestando atenção nisso. Os homens não são muito de ficar atrás de câmera, não. Exatamente. Assusta, né? Então, vejam vocês. Essas pequenas coisas nós vamos entender e perceber à luz do discernimento. Um amigo aqui do apoio, uma menina caiu umas 2 vezes e coincidentemente ele estava perto. Conversou com ela, ficou assustada, ela queria ir embora com vergonha. O que aconteceu comigo? Eu vou embora. Não, você foi liberto, vou explicar. A segunda vez também ele conversou com ela, explicou, e desenvolveu uma amizade. E até descobriram que eles eram colegas do mesmo órgão do governo, embora trabalhando em lugares diferentes. Daquela amizade já um bate-papo. Era uma época que ia ter seminário, ele já se interessou em chamar ela para vir para o seminário. Beleza, não havia nenhum outro interesse a não ser evangelizar. Mas aí desenvolveu uma amizade, ela veio para o seminário. Ficou amiguinha dele. Aí um dia ela chamou ele lá para ir na casa dela. E ele foi. Aí a hora que ele subiu, ele pensou que ia encontrar. Ela fala muito da família, dos pais, dos irmãos, né? Pensou que ia encontrar ela com a família para conhecer. Quem sabe daí não rolava alguma coisa. Ela recebeu ele só de relógio e brinco, mais nada. Faltou o quê? Discernimento. Oração. Então a gente tem que ter discernimento, inclusive sobre nós. Como é que eu estou? Né? Vai chamar mais atenção do que o propósito nosso aqui, que é a evangelização? Efésios então vai encerrar dizendo: tomai enfim, versículo 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é a palavra de Deus. Irmãos, conheçam a palavra. A gente compra a porqueira de um celular, vem um manual. A gente compra um carro, vem um manual. Compra um ventilador, vem um manual. O manual de como funciona o ser humano
que você retrata, filma, grava, coleta, é a palavra de Deus. Seja íntimo dessa palavra, porque é dela que nós extraímos essa instrução que estamos lhe passando. Conheça profundamente a palavra. Outro texto, 1 Coríntios 9, Paulo vai falar para nós em 1 Coríntios 9, 16 seguintes. Voltando aí atrás, 1 Coríntios 9. Olha o recado que Paulo esfrega na nossa cara que estamos dentro da igreja, servindo, consagrados, fazendo caminho, em pastoral, trabalhando para o evangelho do reino. Ele já começa dizendo, 1 Coríntios 9, 16, e serve muito para nós que estamos em mídia também, porque nós anunciamos disso. Os olhos a partir dos quais o mundo conhece essa nova cultura de Pentecostes são os seus olhos, é o seu olhar, é o seu feeling, é a sua percepção da imagem, da produção, da edição, daquilo que se está produzindo em mídia. Anunciar o evangelho, e isso você faz. Anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Você está trabalhando aqui para o Senhor, e Ele vai te recompensar nisso, mas não é glória para você, não é uma coisa técnica fria. É glória, anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Quem está falando é Paulo, cara, não sou eu não, é Paulo. Aquele que Jesus falou para Ananias, reza por esse cara, mas ele me persegue, vai matar os cristãos, reza por ele. Porque eu o tenho em conta de imenso valor. Está lá em Atos 9. Lá em Mateus 11, Jesus faz o segundo elogio a uma figura humana. São dois apenas que ele elogia. Ele fala que o reino dos céus é uma conquista a ser feita à força, a fórceps, e só os violentos que violentam a sua tendência ao pecado que conseguem, e que nesse contexto João Batista é o maior de todos. Nascido de mulher não tem outro maior. Primeiro elogio. O segundo elogio é Paulo em Atos 9. Ananias, vai lá, acorda, vai lá, reza. Eu vou rezar por esse cara, ele vai chegar aí, está cego, eu dei uma rasteira nele, bateu a fuça no chão, caiu do cavalo, mas eu preciso desse cara. Mas ele está com carta para nos perseguir e matar, ele tem ordem para nos matar. Pois é, mas eu estou invertendo o jogo. Ele é uma pessoa que eu tenho em conta de imenso valor. Paulo, esse Paulo, o segundo homem elogiado por Jesus, é quem vai dizer, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que na pregação do evangelho o anuncio gratuitamente, sem usar do direito que esta pregação me confere. Padre Moacir falou recente de pessoas que saíram da comunidade, porque precisavam trabalhar para ganhar mais dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Quantos querem o Senhor, a obra do Senhor, mas não querem o Senhor das obras? Quantos vêm aqui sofridos, chorando, gemendo, no vale de lágrimas, sai com a graça e nunca mais volta? Nunca mais volta. Porque querem a obra do Senhor, mas não querem o Senhor das obras. Não querem. Nós não podemos estar trabalhando para o Senhor apenas e tão somente para um benefício pessoal. Vou aparecer, vou estar na frente, vão me ver lá no Ceará. Não. É uma obrigação que se me impõe. Paulo estava perdido, era perseguidor, passou a ser perseguido por causa do Senhor. Se o evangelho chegou nas nações, nós devemos a Paulo. Vamos saltar para o versículo 24, ele vai dar um exemplo claro para nós de perseverança. Falando na linguagem de atletismo. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de uma tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. O que Paulo quer dizer, trazendo para a analogia das Olimpíadas, 2016, no Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, você sabe, 2016 foi agora no Brasil, recente, tem 4 anos. Mas você sabe onde é que foi a Olimpíada de 76? Montreal. 72?
Munique. 68, no México. 80, Moscou. 84, Los Angeles. 88, Seul. 92, Barcelona. 96, Atlanta. Você não sabe nada. E você, lá em Olímpia, lá na Grécia. Por que a gente não sabe? A gente não lembra. Vocês vão lembrar de 2016 do que eu falei. Onde é que vai ser desse ano? Cara, desse ano vocês não sabem. Talvez nem aconteça, por causa do corona. Tóquio, no Japão. Gente, isso é uma coroa. Quem ganhou a medalha, a gente nem sabe nem quando foi a Olimpíada, se teve, quanto menos quem ganhou medalha. É isso que Paulo está dizendo. O atleta corre, treina 16 horas por dia, se abstém de sexo, de bebida, de comida, tem toda uma composição calórica, tem nutricionista, tem uma preocupação terrível com a alimentação, até porque ele não pode ser pego num doping. Não é? Então, ele se mata por aquilo ali. Muitas vezes vai machucado, com dor, competir. Para ganhar uma medalha, que a cerimônia leva em média 3 minutos, sobe a bandeira, canta o hino, depois ninguém mais lembra. Depois ninguém mais lembra. Então, esse é um esforço que ele faz por uma coroa, uma medalha corruptível. Taça Jules Rimet, que o Brasil ganhou em 70, em Azteca, no México. Foi roubada e derretida. Ninguém lembra. Ele está dizendo que o esforço que devemos fazer, e aí eu reporto a questão da missa diária, quiçá do terço diário, ou melhor ainda, do rosário. Não dá para acordar? Não dorme. Faz o esforço, faz o sacrifício. Nós estamos em época de jejum, de sacrifício. Aí é que ele vai dizer, porque nós estamos lutando por uma coroa eterna, por uma medalha eterna. É muito mais do que essa medalha nossa, é uma vida eterna. É isso que ele quer dizer. Ai de mim se eu não evangelizar, se eu não editar bem, se eu não fotografar bem, se eu não filmar bem, se eu não gravar bem, se eu não fizer bem o meu trabalho. Porque lá fora, tirando quem está aqui dentro, 3, 4 mil pessoas, dependendo do dia, fora desse portão, o mundo só enxerga a evangelização renascida em Pentecostes por sua causa. Então presta para alguma coisa, trem. É por sua causa. Quantos não estão dando um tiro na cabeça porque está vendo uma pregação, ouvindo um testemunho, que você está na ilha de edição, que você está na câmera, que você está gravando. Você, sem saber, está salvando almas. E é por isso que Satanás quer triturar você. Jesus falou para Pedro, ele quer te triturar. E você vem para essa batalha sem arma. Vem para essa guerra, não reza um terço, nem na missa vai. E aqui tem um monte de gente que só vem na missa quarta e quinta porque tem o Padre Moacir. Nem domingo vai, porque não precisa. Já teve xalala lá 2 dias. Eu fico vendo, tem umas pessoas que sentam aqui nesse banco. Vai no Padre Vanilson de manhã na quinta, à noite está aqui. Duvido que vai na missa domingo lá na paróquia dele. Não dá para você que está evangelizando o mundo. Eu prego aqui, quando prego, o padre celebra ali, celebrando, digamos que não temos sinal, essas pessoas aqui vão ser atingidas. Você está atingindo é o mundo. Satanás está satisfeito com você? Lógico que não. Ele não te atinge porque você está blindado aqui com o Senhor. Mas sem arma. Sem vida sacramental. Se ele usa armas invisíveis, onde é que ele vai te atingir, criatura? Ô, tragédia, acorda. Vai te atingir em casa, no seu namoro, viu, menina nova bonita? É. Satanás é esperto, ele não vem só com coisa ruim não, gente. Já foi o tempo. Ele vem com coisa boa também. Renatinha sabe. Quantos que por causa do baú velho, de mexer no baú velho, perderam mais do que a oportunidade de estar na comunidade, perderam a santidade, a castidade, a conversão e a salvação. Ele vem com coisa boa também. Nossa, mas ele é tão simpático. Minha mãe gostou tanto dele. Aí você vai deixando, não, ele não vem na igreja não, mas eu estou aqui, eu vou trazer ele para a igreja, vai sair os dois. Acorda, trem. É por isso, porque você evangeliza. Qual esforço você está fazendo? Meia hora, 30 minutos, o dia tem 24 horas. Para quem tem intestino preso, é uma sentada no trono. Meia hora, você não consegue tirar meia hora
para falar com o Senhor, para rezar, para entregar o seu dia. Aí você vem para a batalha espiritual, para a guerra, para combater o inimigo, ele ri da sua cara, você já virou motivo de chacota. Nós tivemos uns doidos aqui que saía derrubando capeta em tudo quanto é lugar. Chegava em casa e disse que abriu o armário, tinha capeta, abria a copa, tinha capeta, no vaso tinha capeta. Mas peraí, você está trazendo de lá para casa então. Falta de quê? De envio. Não tinha mandato. Era missão que a pessoa se impunha. Não era o padre, não era coordenação, não era orientação, não tinha unidade, não tinha obediência. Ia fazendo por si, cadê? Está perdido aí na rua. Nós somos comunidade. Nós somos igreja. Por isso que Paulo insiste, olha o que ele vai dizer dramaticamente. Todos os atletas, versículo 25, se impõem a si mesmos muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós o fazemos para uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. O que ele está querendo dizer para nós? Eu trabalho na central, trabalho na mídia, mas não é só para ocupar o tempo. Não é só para dizer lá fora que eu estou lá no Padre Moacir Anastácio. Eu estou no Pentecoste. Não. Tem que ter um motivo, tem que ter uma finalidade, tem que ter um elan, tem que ter uma meta, tem que ter a construção de algo. Se está aqui só para passar tempo, eu vou dizer para você o que eu falei para minha mãe quando ela se meteu o bedelho lá em casa. Meu filho recém-nascido, ela veio querer ensinar para minha mulher como é que ela criava filho. Eu falei, mamãe, porta da rua, serventia da casa. Aqui quem canta de galo é minha mulher, não é a senhora não. Está satisfeita? Beleza, a senhora dorme aqui. Não está, eu embarco a senhora agora mesmo. Ainda dá tempo. Estou tirando a carteirinha. Vitória de Santo Antão, estou querendo ir para lá. Entendeu? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu e Dona Josefa, ela fica sempre na quinta-feira ali no banquinho, intercedendo pelo Padre Moacir já há muitos anos. Ela estava no grupinho, 12 de junho de 83, domingo, 3 horas da tarde, Perpétuo Socorro, onde ele chegou e recebeu oração e a vida dele mudou. Dona Josefa estava lá. É a única, tirando a Dona Lina, que é ministra, não sei se ainda está servindo, que ainda é desse tempo, senta ali toda quinta de manhã. Nós estávamos no encontro do Padre Antonello, lá no Cogés, na Asa Sul. Fomos almoçar em casa, no Guará, estamos aí em 2003, mais ou menos. E um rapaz pegou carona conosco para almoçar com a gente. E ele servia aqui, estava no apoio, inclusive. E a gente partilhando, final de ano, aquela coisa toda, o que você esperava do ano seguinte? Ele falou, meu sonho top de 2004 é sentar naquela cadeira vermelha do lado do Padre Moacir Anastácio. Falei, mas você serve lá? Sirvo no apoio. Mas você quer servir lá como? Eu quero ser ministro, eu quero. Um dia ele vai me chamar, ele vai me chamar, ele vai me chamar. Até queria que vocês rezassem para mim nessa intenção. Nós rezou. A comida estava demorando a sair, nós rezou. Estamos lá rezamos, todo mundo rezou por todo mundo. Na hora de rezando por ele, apareceu um varal, só tinha calcinha e sutiã do Loren, aquelas marcas de mulher que eu esqueci o nome, tem tempo que eu não vejo. O sutiãzão de tudo quanto é tamanho, calcinha, pendurada. Aí no meio da reza eu falei, você mexe com roupa de mulher, confecção? Não. Aí continua a reza. Você tem um monte de irmã? Não. Continua a reza. Daqui a pouco o Senhor mostrou um monte de mulher e ele em volta. E as mulheres assim, arrancando os pedaços dele. Aí a ficha caiu. Dona Josefa matou logo a charada. O caba tinha 9 noivas. Cidade Ocidental, Planaltina, tinha aqui para o lado de Braslândia, não tinha uma perto da outra não, para não dar briga, né? Tinha 9 noivas. Transava com elas tudo, entupia elas de remédio para não ter filho. E queria ser ministro do Padre Moacir, servindo no altar. Era o sonho. Imagina o estrago que ele não ia fazer aqui. Gente, esse tipo de pessoas que querem apenas estar aparecendo, isso tem em todo lugar. Em todo lugar. A gente tem que ter muito discernimento. Porque é a igreja. Satanás coloca numa boca de fumo, numa zona de prostituição, capeta desdentado com Alzheimer, com a bengala, que está aposentado já. Mas na igreja ele quer colocar a sua tropa de elite. E muitas vezes ele vem com boas propostas. Não é com coisa ruim.
é com coisa boa. E vocês que têm esse feeling, essa percepção, vocês que são o olhar de quem está fora, extramuros da paróquia, tem que ter muito discernimento. Tem que ser íntimo do Espírito Santo. Quem conduz o programa de TV, quem faz os programas, né? Quem colhe testemunho, porque os testemunhos aqui são nu e cru. O padre vai pegando a pessoa, não sabe se a pessoa vai xingar ele e a mãe dele ali. A gente tem que ter, essa menina sabe, um Pentecoste que ia ser uma tragédia. Uma pessoa revoltadíssima com a comunidade. Eu que interpelei, percebi, falei inclusive com a Larissa. É cilada, não deixa porque vai dar merda. Falei isso mesmo. A pessoa ia detonar a comunidade, ia detonar o padre, ia detonar a Cris, o primeiro elo. Eu percebi no olho dela. Até porque ela estava do lado o tempo todo, lá no meio da multidão, de uma pessoa que saiu daqui atirando para tudo quanto é lado. E as duas rindo. Então, quem colheu o testemunho não conhecia, mas eu conhecia. Não é à toa que eu estou ali na porta do palco. Não deixa dar testemunho, porque vai ser bomba. E graças a Deus que não deu testemunho. Então, a gente tem que estar ligado, cara. Ele quer infiltrar, ele quer destruir, ele quer fazer perder. E se ele puder usar desse instrumento, imagina o telão de Pentecostes, Tágua Parque, 800 mil pessoas ali, e a pessoa que foi nossa, chegar lá e detonar e descer a lenha. Eu não sou da área de TV, eu não tenho experiência nenhuma nessa área de mídia. Mas uma coisa eu te digo, eu rezo. Ah, como eu rezo. Não rezo um terço do que eu deveria. Mas eu rezo muito mais do que muita gente aqui dentro. Porque eu sei as pancadas que eu levo depois. Então, vocês que estão atrás desse instrumento, cara, tem que ter uma visão. Você vai na padaria, compra R$5, dá uma nota de 10, a infeliz da caixa tem que fazer conta. Ela não sabe que ela tem que devolver R$5. Por quê? Porque já está maquinada, já está completamente dominada pela tecnologia. Você não pode apenas ligar a câmera. Quem tem que ter a sensibilidade, o discernimento do que fotografar, do que filmar, além de quem está na ilha lá, que está coordenando, dirigindo, você está produzindo imagem. Ela vai captar a imagem e vai, câmera 1, câmera 2, câmera 3. Mas se você só liga a câmera e fica ali no celular, é muito sério isso. Lá no Guará, na renovação, um coordenador do grupo comprou uma câmera Super 8. Isso aí, 28 anos atrás. E era um velho jaço. Já tinha neta do núcleo do grupo de oração. E ele saía com essa câmera filmando os eventos. Até que um dia nós pegamos o rolo de filme lá, o cassete, para passar antes de editar. Só tinha a calcinha das mulheres e as pernas. O safado cretino do sem vergonha usava a câmera só para filmar a porta dos fundos. Safado. Do núcleo, coordenador do grupo. Olha o discernimento de um velho desse, um trem desse não tem que morrer. E dentro da igreja, coordenador de grupo de oração. Nesse mesmo grupo tinha o servo Alisabel. Os mais velhos vão saber, vocês novos não sabem o que é Alisabel. É um creme que se passava no cabelo, né, para alisar com ferro quente, com o pente que era elétrico. Você ligava na tomada e fervia. O servo Alisabel só rezava pelas mulheres em braille. De cima e embaixo. É o personal hand, né? Só com as mãos. Quase que o marido um dia dá um tiro nele dentro do grupo de oração, veio buscar a mulher mais cedo, já entrou na igreja com um revólver na mão e a gente tem que segurar o cara para não dar um tiro no infeliz. Essas coisas parecem engraçadas, mas tem. E como tem? Nós que estamos servindo o Senhor, que somos o olho da comunidade, que somos a voz, que somos na revista, que somos na fotografia, na filmagem, você tem que ser muito íntimo do Espírito Santo. Para que você não produza uma mídia secular. E aí é outro capítulo. Quantos de nós está trabalhando para o Senhor, trabalhando para o mundo? É o meu sustento. Eu trabalho num canal de TV, eu trabalho na área de TI, eu trabalho na área de fotografia, é o meu sustento? Beleza. Se esse meu sustento está ligado, por exemplo, a uma área de indústria pornográfica, eu vou rezar para que o Senhor me provenha, no meu ramo profissional, um outro trabalho que não fira a minha conduta, a minha batalha espiritual aqui na igreja. É diferente. Agora,
o problema que a gente enfrenta com músicos que tocam na balada, tocam no carnaval, e tocam em Pentecoste, e tocam nas missas, é uma tragédia. Padre Moacir já interrompeu missa aqui para falar para o coordenador: tira os amaziados daí, que eu não estou aguentando, o peso está nas minhas costas. Mas isso não acontece só na música. Isso acontece também na mídia. Não dá para você servir a dois senhores, Mateus 6, 24, 34. Não dá. E a palavra vai insistir ainda para a gente encerrar esse momento, quando ele vai dizer, versículo 26, assim eu corro, mas não sem rumo certo, dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Em outras edições, Paulo vai dizer: eu tenho medo de perder o céu que eu anuncio. Eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser radical, eu tenho que castigar minha carne, para eu não perder o céu que eu anuncio. Que bonito seria, para não dizer o contrário. Quem está aqui registrando momentos tão enormes, grandes, gigantescos da graça e da misericórdia de Deus, amanhã se perder por não ter experimentado essa misericórdia. Amanhã se perder porque a fonte está aqui jorrando e você está ressequido. O maná está caindo e você está desnutrido. Que tragédia! E que festa no inferno há quando alguém que estava na beira da fonte, mas molhando só a canela, dava um mergulhinho e já corria para a toalha. Mergulha debaixo do turbilhão de água, mas com uma roupa impermeável. Eu já atendi 2 pessoas aqui, uma, graças a Deus, parece que tomou rumo, que na época tinha 16 anos aqui dentro. Nunca comungou. Com vida sacramental, podendo fazê-lo sem nenhum impedimento, mas não comungava. Trabalhando, servindo, parecendo uma barata de sacrário para lá e para cá. Mas por que não comunga? Eu nunca senti vontade. Não dá vontade de pegar um machado e rachar a cabeça de uma pessoa dessa e ver o que tem dentro? Cheio de problema, perdendo pessoas na família, doença séria, tragédia na família, tragédia no casamento, dentro da fonte, não bebe água. O maná jorrando, não come. Aqui dentro. Peguei 2 casos assim. Graças a Deus que pelo menos um Deus teve misericórdia, a pessoa se abriu, a graça entrou. Mas a outra ainda não entrou. Isso é triste demais, gente. Uma coisa é a pessoa estar num lugar que não tem comida, não tem remédio, não tem recurso, não tem ninguém por ela. Mas aqui a gente tem uma riqueza imensa, não tem desculpa. Então, nesse momento que a gente vai encerrar essa parte, daqui a pouco tem um lanchinho, tem até café que trouxeram, nós precisamos meditar. Já perguntei isso no começo, alguns chegaram depois. De que lado que eu estou? E eu vou encerrar esse momento com uma reflexão de um encontro que tivemos dia 8 de abril de 94, sexta-feira, lá em São Paulo, na sede da Nestlé, fábrica de chocolate. E quem nos deu a pregação, a formação, foi o diretor de marketing da Nestlé. Vários painéis lá de produção de chocolate. E ele ganhou o cargo de diretor mundial de marketing da Nestlé, não só no Brasil. E ele nos falou uma coisa fundamental. Eu sou o cara que mais vende chocolate no mundo. Na época, a Nestlé, com as suas outras empresas, era a que mais vendia chocolate. Porém, eu sou alérgico a chocolate. Eu não posso nem entrar na ilha de produção, porque o cheiro já me empola, eu tenho que correr para o hospital. Eu não posso ver e nem tocar, mas eu vendo muito bem. Aí ele dizia para nós: vocês, ao contrário, o produto que vocês colocam na mesa, no balcão, que vocês oferecem na mídia, vocês têm que consumir e ser consumido por ele, para que as pessoas se convençam que o produto é bom. Ou seja, eu tenho que ir no altar, receber o Senhor, transubstanciá-lo em mim e convencer as pessoas de que o que eu comi foi o pão da vida e não da morte. Eu quero que você lanche com essa reflexão. Estou sendo pão da vida ou pão da morte? Amém? Vamos ficar de pé? Cantar uma musiquinha? Espírito, enche a minha vida,
Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Peço ao Senhor que unja a sua cabeça, os seus ouvidos, seus olhos, os seus sentidos, todo o seu ser, da unção poderosa do Espírito, para que você fique sintonizado com Ele, tal qual captamos o sinal da web, do Wi-Fi, tal qual captamos o sinal de TV, de rádio, e assim fazemos uma transmissão eficaz, e assim podemos atingir os corações de pessoas do outro lado do mundo. Peço ao Senhor que o seu coração esteja sintonizado com o coração dele, a sua alma com a alma dele, o seu espírito com o espírito dele, a sua mente com a mente dele, o seu corpo com o corpo dele. Sim, Senhor, eu quero ser ungido, Senhor. Eu quero, Senhor, ser sintonizado com a sua cruz, Senhor. Que a cruz, Senhor, seja a minha antena, capaz, Senhor Jesus, de me sintonizar convosco. Seja, Senhor Jesus, na alegria ou na tristeza, Senhor, na fartura, Senhor Jesus, ou mesmo na situação de privação, Senhor. Seja em qualquer momento, Senhor, que eu esteja sintonizado convosco, para fazer não a minha, mas a sua vontade, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A tia Renata tem uns avisos práticos, vamos sentar. Para quem não sabe, banheiros é ali à esquerda, tá? Tia Janaí, encerra lá. Então, alguns avisos, outros eu vou deixar para a gente quando for no final, né? Temos alguns pontos importantes para ser trabalhado hoje. Algumas novidades, né, para 2020, mas tudo conforme a vontade do Senhor. Então, vamos fazer agora um breve intervalo, onde vai ter o momento do lanche. Por quê? Porque aí dá um intervalo.